O Senhor tem uma palavra de esperança para nós nesta manhã. Há 2 semanas atrás eu estava aqui no culto, até contei um breve testemunho, coloquei no grupo da igreja e contei para alguns irmãos, para a Jéssica, para o Lucas. Hebreus 6, tá? 6:19. E eu estava com muito medo. E eu trabalho com criança. E eu vejo sempre as crianças com muito medo. E há muito tempo eu não sentia medo. Medo como uma criança. E há 2 cultos atrás eu cheguei aqui morrendo de medo. E eu consegui fazer voltar minha mente o que é sentir medo, um medo de criança. E eu consegui compreender melhor o que as crianças passam. De novo. A gente vai crescendo e a gente vai se esquecendo de alguns medos ou vai deixando para lá porque não dá tempo de ter medo. O adulto não pode ter medo. Ele tem que agir, ele tem que resolver. Não tem ninguém que possa resolver por ele muitas vezes. E eu cheguei aqui com muito medo. E eu falei para o Senhor: Pai, eu estou com tanto medo. E o Senhor usou a vida de um dos meninos que ministrou para falar que o contrário da fé era o medo. E que se você está com medo, você não tem fé. E eu comecei a falar: Senhor, me perdoa. Hoje o pastor leu: aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. E se eu estou com medo, então eu não estou crendo. Então eu preciso decidir: ou eu tenho medo, ou eu tenho fé. E o Senhor ministrou no meu coração naquele domingo como há muito tempo também não acontecia. E eu agi na segunda-feira de manhã como há muito tempo eu não agia. E o que aconteceu? Deus me surpreendeu. Eu estava com medo de um probleminha assim. E o Senhor tinha algo grande para me dar. Eu estava pensando que Deus tinha algo assim para me dar. E Deus tinha algo grande para me dar. Então essa palavra de esperança que eu quero trazer para você. Hebreus 6:19 diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Nós já cantamos aqui, não foi combinado, que aquele que adentrou no Santo dos Santos, aquele que entrou para dentro do véu, em outro lugar, não quer mais viver. E olha só, Hebreus 6:19, temos essa esperança como âncora da nossa alma, ou seja, ela está firmada e desse lugar ela não pode sair. Não tem nada a ver com o que eu ia falar hoje. Deixa eu voltar aqui. Aleluia. E disse Deus: haja luz, e aconteceu o quê? O que aconteceu? Houve luz. E disse Deus: haja águas, e houve águas. E disse Deus: cubra a terra de vegetação, e assim foi feito. Por que eu estou voltando lá em Gênesis? Eu vou começar em Gênesis e vou terminar em Apocalipse hoje. Por que eu estou falando sobre isso? Porque creia que é verdadeira esta palavra. Quando Deus diz haja, aquilo acontece. Já foi feito hoje, de novo já foi dito, que quando Deus diz, traz coisas à existência, coisas que não existiam. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja, e houve. Então quando Deus declara algo, mesmo que não existe,
Digo de novo, não foi combinado com o pastor nem com ninguém. Quando Deus se levanta, olha para nada e diz, haja, ali vai haver alguma coisa. Quem olhava para a terra, sem forma e vazia, imaginava que ela poderia se transformar no que transformou. Não. Quando Deus forma Adão, nós conhecemos muito bem a história. Nós ouvimos essa história desde a escolinha dominical, quando a gente é criança. E Deus forma Adão e sopra nas narinas de Adão a vida. Ali inicia-se um relacionamento. Deus desejou, já foi dito novamente hoje. Por que eu estou repetindo o que foi dito hoje? Meu filho perguntou, mãe, por que você está notando hoje que o pastor e as pessoas estão falando? Eu falei, filho. Ele falou, é assim que você estuda? Eu falei, não, muito pelo contrário. É porque eles estão dizendo coisas que eu também vou dizer. E eu quero lembrar de tudo que eles disseram lá, o que tem a ver com a palavra. Ou seja, Deus está falando com a gente hoje. E se Deus está falando com você, Ele vai trazer à existência algo que não existe. E Ele soprou nas narinas de Adão, iniciou-se um relacionamento. Só que um dia, Adão ouviu os passos de Deus no jardim, como toda tarde. Só que Adão não estava presente. Deus chama Adão, não porque ele não sabia onde estava Adão, e nem porque ele não sabia o que tinha acontecido com Adão, porque ele sabia onde estava Adão, e ele sabia o que tinha acontecido com Adão, e por que Adão estava escondido. Mas Deus deu a oportunidade de Adão se manifestar, porque ele precisava confessar aquilo que ele tinha feito. Deus deu a oportunidade de Adão confessar com a sua boca o que ele tinha feito, para que seja de novo restabelecido a relação dos dois. Então Adão vem envergonhado e confessa, e o que Deus tem para ele? Vestes novas. Adão, essas vestes que você improvisou não são para você, eu tenho vestes apropriadas para você. Não precisa sentir vergonha. Você já confessou? Sinal que se arrependeu, então eu tenho vestes para você, Adão. Adão estava escondido, mas mal sabia ele. Como diz o salmista, Salmo de Davi, 139, para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, ali tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, ali também tu estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar nas extremidades dos céus, até ali a tua mão direita me guiará e me susterá. A mão direita do Senhor levantada para nos guiar e nos sustentar na tua presença. Deus disse, haja. Deus disse, Adão, onde você está? Deus sempre desejou um relacionamento conosco. E então passaram-se os anos, só para a gente chegar lá em Apocalipse. Passou-se os anos, passou-se os tempos, e Deus continuou falando. Falou através dos profetas, falou de voz audível, falou do meio do fogo, falou de várias maneiras. Só que chegou um momento que a palavra de Deus se fez carne. Ele já havia dito, já havia proferido, mas a palavra dele finalmente se fez carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Então Adão já não ouvia mais os passos de Deus no jardim, mas agora aqueles que caminhavam com Cristo ouviam os seus passos todo o dia
durante todo o dia, todos os dias. Durante 3 anos. Deus andou novamente com o homem. Deus deu novamente a oportunidade do homem confessar o seu erro. E Ele também ofereceu novas vestes para nós. Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne. E é por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos para celebrarmos a ceia do Senhor. Porque foi para isso que o Verbo de Deus se fez carne. Para sacrifício, para perdão, para remissão, para nos dar as vestes novas, vestes apropriadas. Para chegar em Apocalipse, como eu prometi, nós vamos fazendo este memorial até que Jesus venha. Anunciamos a sua morte até que Ele venha. E Ele virá, porque se Ele disse que Ele vai voltar, é porque Ele vai voltar. Então Ele vem como? Como João descreve que Ele virá? Montado num cavalo branco, vestido com manto, manchado de sangue. E no seu manto está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É assim que Ele vai voltar, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aqueles que estiverem com Ele reinarão para todo sempre. Hoje eu não estou mais com aquele medo que eu estava há 2 semanas atrás, que me fez derramar lágrimas de desespero. Hoje, não só pela palavra que Deus ministrou no meu coração, mas pelo meu testemunho. Porque, como já foi dito, nós crescemos na adversidade. E eu fiz algo na segunda-feira de manhã que eu nunca havia feito. Eu separei as primícias, a primícia do meu tempo, a primícia do meu dízimo, coisa que eu nunca havia feito. Eu confesso o pecado, já confessei para o pastor, há muitos anos na igreja, desde criança, eu não dava prioridade. Mas foi eu ouvir a voz daquele que diz haja e há, obedecer, que é mais difícil do que crer, e praticar algo que eu nunca havia praticado, por fé, por obediência e por amor. E lembra aquele presentinho que eu estava precisando? Depois de um passo de fé, Deus me deu um presente que eu não esperava. Ele me surpreendeu. Eu não sou melhor do que você. Às vezes meu marido, ele fala assim: o que eu preciso fazer? Agir. Porque nós não somos, eu não sou melhor que ele, nem ele melhor que eu. Como o pastor já falou, Deus não faz acepção de pessoas. Mas o que muda é a nossa atitude. Então hoje eu quero convidar você, o Espírito Santo de Deus me convidou e eu quero passar isso para você. A tomar essa ceia hoje, como você nunca tomou. A participar do pão que foi partido por você, como você nunca participou. A tomar do cálice do Senhor, como você nunca tomou. Coríntios 11:23 diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensino hoje. Gostaria de convidar você para levantar do seu lugar e vir retirar o pão e o cálice.
crendo verdadeiramente, não só de palavras, mas de ações, que depois de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. É assim que nós precisamos tomar a ceia hoje. Eu pensei em 1 milhão de coisas para dizer hoje. Eu não disse nada do que eu pensei. E eu falei coisas que eu não imaginei que eu falaria. Mas quando nós estamos aqui, nós só somos um vaso. Quem fala é o Senhor, quem fala é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, em memória do Senhor. Vamos todos juntos comer do pão. Aleluia. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Tomamos juntos em nome de Jesus. Porque Ele Deus abençoe. Vive, posso crer no ar.